Olá, bom dia, gente querida, você que me segue aqui no meu canal. Mais uma vez estou aqui com o nosso Torpedo 365, projeto tão maravilhoso que Deus colocou na minha vida, no meu coração e que eu tenho a alegria de compartilhar com você. Então, brigadão mesmo por você me seguir, compartilhar os vídeos, deixar o like, deixar o seu joinha aí, né? Isso é muito importante para o engajamento do canal. Hoje nós vamos para o capítulo 13 de Romanos. Romanos, que foi uma carta escrita por Paulo aos cristãos que moravam em Roma, depois de Paulo ter feito, né, várias viagens missionárias e espalhando o evangelho de Jesus a outras nações, além da nação judaica. Tá? Então, Romanos capítulo 13 é o nosso texto de hoje e tem a ver muito, a nossa reflexão de hoje tem muito a ver com o nosso momento atual, o momento que nós vivemos hoje. Tá? Então, vamos para a nossa vinheta e já já eu volto com o vídeo de hoje. Não saia daí. Romanos capítulo 13 diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever da obediência. Esse texto, gente, quando a gente olha assim para ele, a gente fica pensando, né? Mas será que toda autoridade ela é instituída, ela é constituída por Deus? E aí você pode até pensar assim, mas Antônio, e aquele governante que é tirano, aquele governante que pisoteia as pessoas, aquele governante que, como existia na Idade Média, mandava matar, né? Essa autoridade também é instituída por Deus? Deus permite muitas vezes que pessoas assumam o poder de uma nação, de um estado, de uma cidade e também de uma igreja, muitas vezes, ou de uma outra instituição, mesmo que ela não seja religiosa. Deus permite que essas pessoas assumam esse poder. Por que eu estou falando isso? Porque existe hoje no meio evangélico uma preocupação, a meu ver, excessiva em relação, por exemplo, ao momento político que nós estamos vivendo, momento social e político que nós estamos vivendo hoje, em setembro de 2022, porque daqui a exatamente 3 dias nós teremos a eleição para o maior cargo do país, presidente, governadores, né? Deputados federais, senador e deputados estaduais. É um momento de extrema importância para um país, é um momento de muita importância para a vida de cada um de nós brasileiros. Tá? Mas a gente não pode esquecer que, no final das contas, é a vontade de Deus que vai prevalecer. Seja qual for o candidato que ganhar, seja qual for o presidente que entrar, o governador, o senador, o deputado que entrar, ele não vai entrar sem a permissão de Deus. Disso, eu e você podemos ter absoluta certeza. Eu sei que cada um de vocês, assim como eu, tem as suas convicções ideológicas, né? Eu não vim aqui nem para falar de política, e muito menos para defender esse ou aquele candidato. Mas eu vim aqui para falar uma coisa para você. Antes de você depositar o seu voto lá na urna eletrônica, peça a direção de Deus. Peça a direção de Deus para que você possa fazer isso de forma consciente,
Segundo, quando eu digo de forma consciente, não é só assim no sentido de ter discernimento segundo as tuas concepções e os teus princípios de quem é o melhor. Porque você tem uma noção de uma coisa, eu tenho a noção de outra. Você tem uma visão de mundo, eu tenho de outra. Talvez o melhor que eu considere melhor para mim, na minha visão, não seja o melhor para você. Mas peça a Deus que te dê esse discernimento de você visualizar, vislumbrar quem poderia ser o melhor. Mas, acima de tudo, que você tenha essa consciência de que não existe autoridade constituída que não seja da vontade de Deus. Né? E aí entra na questão, né? Mas até aqueles governantes que judiam, que tiram o couro das pessoas, do povo, né, por conta de impostos e de tudo mais, Deus tem um propósito, e isso eu posso garantir para você. Deus tem um propósito para todas as coisas. Propósito que nós muitas vezes não vemos, não conseguimos enxergar, porque a nossa visão é muito limitada. Nós não vemos como Deus vê. Nós não enxergamos o mundo como Deus enxerga. Porque para Deus não existe passado, presente e futuro. Para Deus é tudo como se estivesse acontecendo hoje, às claras aos olhos dele. Então, em outras palavras, Deus está vendo o que vai acontecer daqui a 4, 5, 10, 20 anos, e eu não estou vendo nem um segundo além desse momento atual, porque eu não consigo visualizar o futuro. Deus sabe. Então, Deus sabe o que é melhor. Então, a primeira coisa que você deve fazer, orar para que Deus te dê discernimento. Segunda coisa, ter essa consciência de que mesmo você votando em alguém que ganhe e que depois se mostre contrário àquilo que você esperava, você tem que confiar que Deus está no comando da nação e da sua vida principalmente. Segundo, se você votar em alguém que vai perder, também não tem problema, você vai estar fazendo algo de acordo com os ditames da tua consciência. E aí eu volto, né, ao versículo 1. Seja quem for que ganhe, né, o pleito, as eleições de 2022, você não pode esquecer que nós temos que estar sujeitos às autoridades e orar por elas. Né? Orar pelas autoridades, orar pela nação. Por quê? Se você sair da regra, sair da lei, você vai sofrer as consequências, e é isso que diz a palavra. Né? Então, para você ser um bom cristão, você tem que ser exemplar até na obediência às autoridades. No entanto, eu quero deixar isso aqui bem claro, a nossa obediência às autoridades constituídas, ela deve acontecer desde que ela não fira os princípios da palavra de Deus. Isso é muito importante também. Foi o que disse Pedro lá quando ele respondeu aos seus acusadores, né, em Jerusalém. Ele disse: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, no momento que as leis humanas se chocam contra as leis divinas, aí sim é hora de escolher. Aí eu tenho que obedecer a Deus, em primeiro lugar, e não às autoridades. Mas esse é um papo ainda para o futuro, aí, num dos nossos torpedos aí no futuro. Hoje eu quero deixar com você essa reflexão. Né? Ao escolher o seu candidato, ao votar no seu candidato, peça a Deus que te dê discernimento, mas peça a Deus que te dê, acima de tudo, confiança de que Ele, o Senhor, está na direção de todas as coisas. E seja quem for, né, que em 2023 vai assumir a presidência do Brasil, a governança do Estado, a cadeira de senador ou de deputado federal estadual, está lá porque Deus permitiu. Tá bom? Que Deus abençoe você, a sua vida, que dê um lindo e maravilhoso dia, e amanhã eu volto com mais um torpedo aqui para o seu coração. Fica com Deus e até lá. Tchau, tchau.